Olá, pessoal. Aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina Convivência com o Bioma, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o biodigestor, o que é e para que serve. Começando sobre o que é o biodigestor. Bom, ele é um equipamento utilizado para acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica, isso na ausência de oxigênio. Tá? E para que serve? Bom, ele serve para tratamento de água, produção de fertilizantes, produção de biogás, né? Mas, e aí, assim, vamos tentar resumir um pouco para que vocês entendam isso aí. Então, biodigestor, basicamente, é uma maneira responsável de descartar os dejetos e produzir adubo e gás de cozinha, né? Então, esse biogás aqui é o gás de cozinha, fertilizante, e ele é basicamente uma maneira de tratar água. Como é que ele faz isso? Ele faz isso acelerando, então, a decomposição da matéria orgânica, né? Na ausência de oxigênio, certo? Mas antes de falar do biodigestor, de continuar falando dele, perdão, a gente vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. Essa lei, ela trata do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A gente vai falar um pouquinho mais dela, mas esse desenho aqui exemplifica bem a ideia do que é essa Política Nacional de Resíduos Sólidos. A ideia é que eu tenha aí os materiais entrando no processamento da minha indústria, né? E quando ele chegar ali na distribuição e varejo, parte desses materiais sejam reutilizadas, né? Do mesmo jeito que a gente, consumidores aí, reutilizar sacolas no supermercado, esse tipo de coisa. Então, esse reuso, né? De embalagens, de pallets, enfim, o que puder ser reutilizado e o que não puder ser reutilizado aí vai para a reciclagem. Parte desses componentes não podem ser reciclados. E esses que não podem ser reciclados vão ir para compostagem, incineração, aterro sanitário ou lixão. Sendo que esses dois últimos aqui são as piores, né? E a incineração é feita só quando eu não posso fazer a reciclagem nem a compostagem. Tá? Então, essa basicamente é a ideia da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. E ela parte do princípio da prevenção. O que é isso? Bom, a gente não precisa esperar um lixão ali para a gente pensar como é que a gente vai resolver esse problema. Vamos resolver antes de chegar no lixão. Né? Como? Nos preocupando com o meio ambiente, trabalhando com reciclagem, como a gente falou aí antes, né? A ideia é reciclar, tá? E também organizar a forma com que o país lida com o lixo. É isso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê, tá? É como vocês pensam aí, essa questão vem muito na televisão, né? Tal indústria lá está pagando o crédito do CO2, que ela está emitindo mais do que poderia, tal, e alguém está recebendo esse crédito porque está reciclando esse CO2 aí, ou plantando árvores, ou trabalhando com biodigestores, que é o que a gente está falando nessa aula. Alguma coisa que faça essa reciclagem que gere renda, né? Então, essa é a ideia, é que gere renda para quem está trabalhando com o meio ambiente, tentando preservar o meio ambiente aí. E o objetivo dela é prevenir os danos ao meio ambiente, que é o que a gente falou até agora, que os resíduos destinados incorretamente podem provocar. Tá? Por que incorretamente? Porque se a gente destinar corretamente, nós não vamos ter problemas aí com esses resíduos orgânicos. E claro que tudo nesse mundo tem vantagem e desvantagens. Né? Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens dos biodigestores para que vocês entendam melhor o que é esse negócio aí, né? Bom, a principal é a reciclagem e redução da poluição. Eu estou reciclando aí os meus dejetos, meus resíduos orgânicos, e estou reduzindo a poluição. Estou obtendo um gás limpo, que é esse gás que sai do biodigestor, que é utilizado nas casas, né? Para utilização em fogões, né? Para queima mesmo. Produção de fertilizantes. Então, parte desse composto que está aqui, depois de processado pelos micro-organismos, ele vai ser liberado aqui na forma de fertilizante, pode ser utilizado nas lavouras, nas hortas, né, onde eu quiser. É um fertilizante muito bom e já livre de contaminantes. E com isso, a gente tem uma melhoria da saúde pública, né? Que esses dejetos que iam ser descartados no meio ambiente vão ser reciclados aí, né, produzindo gás, fertilizantes
e com isso reduzindo a poluição. Mas nós também temos desvantagens, né? Que é, por exemplo, o consumo de água. Para preparar essa calda aqui, para entrar aqui dentro, eu preciso misturar água nela. Ela precisa ficar numa consistência pastosa. Tá? Então, esse consumo de água, apesar de não ser muito excessivo, mas existe um consumo de água, a gente tem que pensar nele, né? A temperatura de trabalho, né, varia de 20 a 60 graus aí, o que pode ser um problema em regiões frias, né? Regiões muito frias, o biodigestor não trabalha de maneira correta, tá? E ele também é uma fonte de calor, o que pode ser um problema, mas também pode ser uma vantagem, né? Mas essa fonte de calor pode ser um problema aí em alguns locais, né? E regiões muito frias, então eu não tenho condição de instalar biodigestores, tá? Pode produzir subprodutos nocivos. Como assim? Bom, o que entra aqui desse lado vai sair do outro lado ou vai sair na forma de gás, né? Então, se tiver algum produto aí nocivo, algum gás tóxico, alguma coisa assim, ele vai passar pelo processo, vai ser liberado do outro lado, né? Algum composto químico que vai ser jogado aqui, então ele pode não degradar. E aí a gente na confiança que esse produto é 100% confiável, né? Mas depende do que entra, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então pode sim conter subprodutos nocivos. E esses resíduos orgânicos podem ser um problema para a saúde pública. Como assim, professor? Você acabou de dizer que a melhoria da saúde pública, como é que pode ser um problema? Bom, vamos pensar no seguinte: para colocar o produto aqui dentro, né, essas fezes, esses dejetos, esses restos orgânicos aí, normalmente a gente utiliza fezes de animais, né? Tá, gente? Então, essas fezes de animais, elas vão ter que ser acumuladas em algum lugar, né, para mim colocar aqui. Então, eu vou ter que fazer um monte de resíduo orgânico, um monte de lixo, um monte de fezes, um monte de restos de comida aí, né? Então, isso sim pode ser um problema para a saúde pública, porque eu não vou estar adicionando isso a todo momento, né? Eu tenho que adicionar isso, no caso desse biodigestor aqui, por exemplo, da foto, a gente vai adicionar normalmente uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. Então, eu tenho que acumular essas fezes aí em algum local. Tá? Normalmente se utiliza fezes de suínos ou bovinos, mas qualquer tipo de dejeto orgânico pode ser utilizado. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Tá? Então, isso pode realmente ser um problema de saúde pública. E também tem um alto custo de implantação, né? Dependendo do tamanho que você quer, claro, vai aumentando o custo, mas é considerado um custo de implantação não tão barato assim, né? Realmente meio elevado. E quais os tipos de biodigestor que nós temos aí, né? Se a gente for falar disso, escolher, né? A gente tem o descontínuo, que é aquele em que eu coloco uma vez o resíduo, depois que estiver pronto eu tiro, né? Onde a minha disponibilidade de resíduos é sazonal. Como assim? Bom, eu vou lá e encho ele, aí cubro, fecho, vedo direitinho, e aí vai produzir o gás, vai produzir o gás, vai produzir o gás, uma hora vai acabar, né? Depois de um tempo, então eu vou lá, abro ele e retiro todo esse produto que está composto ali dentro, essa compostagem, certo? Não é muito utilizado esse descontínuo, né? O semi-contínuo é mais utilizado. Qual que é a diferença? É que ele tem cargas e descargas por certos períodos de tempo, né? Elas são feitas aí em determinados períodos de tempo, como é o caso desse biodigestor sertanejo aqui, ó, que é um modelo muito utilizado no Nordeste brasileiro, né? E que nós normalmente adicionamos aí os dejetos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Depende do tamanho desse biodigestor, depende da família, depende do consumo de gás, depende de vários fatores aí. Tá? E nós também temos o tipo contínuo, onde eu tenho uma disponibilidade permanente de resíduos orgânicos, mas esse contínuo normalmente ele não é utilizado para a produção de gás, a ideia dele é mais para tratamento de água mesmo, tá? Como esse aqui da foto. Então, eu tenho meus resíduos vindo da casa aqui, eles caem no biodigestor, e aí depois esse biodigestor manda a água tratada para um outro tratamento de água na rua, ou simplesmente descarta isso em algum sistema de irrigação, e eu tenho aqui os meus resíduos orgânicos onde eu posso retirar isso de tempo em tempo, né, que ele vai enchendo, para poder fazer a adubação desses locais. Então ele não é muito visado para a produção de gás, né, de biogás. A ideia mais é o tratamento de água mesmo e a separação desses resíduos orgânicos. Tá? Mas o mais comum que a gente tem de biogestores é o semi-contínuo.
O que é que eu posso usar no biodigestor? Bom, a gente estava falando disso agora há pouco, né, gente? Bom, qualquer tipo de resíduo orgânico, tá? Qualquer um. Qualquer tipo de resíduo orgânico. E o que são esses resíduos orgânicos? Vamos separar eles em vegetais, por exemplo, folhas, palhas, restos de cultura, caroços, sementes, cascas, enfim, qualquer coisa vegetal. Ou animal, como esterco, urina, né, que são os mais utilizados aí, os estercos. Por que eu separei aqui em humanos e resíduos industriais? Bom, as fezes humanas, urina e lixo doméstico aí são também resíduos animais e vegetais, né? Fezes são esterco, né? Basicamente, urina, tá? São resíduos animais, né? Os humanos são animais. E o lixo doméstico, basicamente, são resíduos vegetais com alguns resíduos animais também, né? A gente tem, às vezes, a gordura de uma carne ou o resto, um osso, alguma coisa assim, né? Mas esses resíduos animais aí, esses resíduos mais duros, como ossos, essas outras coisas, são mais complicadas de serem jogadas no biodigestor. Elas levam um tempo maior para ser decompostas e não é adequado que a gente faça esse descarte lá dentro, tá? E os resíduos industriais, que são basicamente as mesmas coisas, só que com maior demanda aí, né? Uma indústria ela tem uma produção maior de resíduos, tá? Mas o que basicamente se usa é o esterco dos animais, tá? As fezes dos animais. Como é que funciona basicamente um biodigestor? Qual é o esquema básico dele? Bom, primeiro a gente tem essa caixa de dejetos aqui, que é onde a gente joga, então, essas fezes, né, esse esterco aí, mistura com água, lembra que eu falei que tem que ser misturado com água, e aí vai para dentro do meu biodigestor. Então, o meu biodigestor basicamente é uma caixa aqui, hermeticamente fechada, ou seja, ele é isolado, né? E aqui eu tenho os meus dejetos, eu tenho um espaço aqui de ar, né, isolado aqui, tá? Onde eu tenho a produção, então, do gás aqui, tá? Basicamente, o que acontece aqui, as minhas bactérias aqui, né, que são anaeróbicas, elas comem esses resíduos vegetais e liberam aí no processo gases, né? E a gente chama isso de biogases, então ele libera dióxido de carbono, metano e outros gases, e aí esses gases são direcionados, então, para um fogão, alguma coisa assim, para que seja utilizado aí pelos seres humanos. E esses resíduos aqui da fermentação, esses dejetos, eles vão, depois de um tempo, né, eles vão sendo pressionados aqui, e de acordo com a densidade aqui, eles vão saindo aqui, ó, tá? E vão para essa caixa aqui do biofertilizante, que é basicamente o esterco curtido que a gente vai ter aqui dentro. Então, ele passou por um processo aqui de aumento de temperatura, então, qualquer tipo de semente, mato, alguma coisa assim que esteja nesse esterco vai ser eliminada, né? E a grande maioria de qualquer doença ou problema aí vai ser eliminado. Então é um esterco aqui curtido. A gente falou que pode ter algum problema ainda, dependendo do produto que esses animais consumiram ou que foi jogado aqui dentro, mas de maneira geral é um biofertilizante muito bom, inócuo e bem amigável ao meio ambiente, tá, gente? É um processo bem simples, você simplesmente coloca os dejetos aqui, mistura com água, abre a comporta, deixa eles entrar aqui dentro, e aí depois você vai nessa caixa aqui para retirar os biofertilizantes. Quando eles estiverem curtidos, eles vão sair aqui naturalmente, você não vai se preocupar, né? Simplesmente você vai olhar de vez em quando para fazer essa limpeza. E o biogás aqui, ele vai passar por um filtro, claro, antes de chegar na casa, mas basicamente é esse o esquema de um biodigestor. E aí nós temos aqui algumas fotos que vocês já viram, né, dos biodigestores que são semi-contínuo, contínuo, né, e o sazonal. E aqui a gente tem uma outra foto de um biodigestor portátil. Então, algumas empresas, como essa aqui da foto que vocês estão vendo, eles produzem esses biodigestores aí que são infláveis. A gente desmonta e monta ele, né? Então a gente tem a entrada aqui, ó, dos resíduos. Eu vou misturar antes, né, com água, claro. Quando tiver na consistência ideal, eu jogo aqui dentro. E desse outro lado aqui, eu tenho os meus resíduos saindo, né, tanto o biogás como o biofertilizante. E é interessante, a ideia disso daqui é para quem vai fazer um acampamento de longo prazo, vou ficar 3, 4 meses em algum local para construir alguma coisa, então vou fazer um tratamento aqui de água, né? Esse biodigestor você compra ele e leva
para empresas ou até para quem quiser mesmo produzir seu próprio biogás no acampamento, alguma coisa assim. Então você não precisa se preocupar com fonte de energia, né? Você vai estar produzindo sua própria energia. É uma solução bem interessante aí.